estamos no Sindicato dos Empregados Municipais e eu converso com o presidente Augusto César Guará Filho sobre equiparação salarial. O que aconteceu nas negociações da FUST foi, a gente conseguiu, por via Estado, né, governo do Estado, uma suplementação na verba que a FUST já recebia para poder igualar o salário desses trabalhadores até fevereiro. E a partir de fevereiro, mediante uma verba que sobra da Câmara e retorna à Prefeitura, a Prefeitura vai formalizar uma concessão de bolsas de estudo junto à Unital, firmar um convênio, conceder mais bolsas para a população, assim a Unital também capitaliza para poder fazer a rescisão contratual desses trabalhadores a partir de fevereiro de 2014. As reuniões para tratar desse assunto, visto que é um assunto polêmico, elas têm sido boas, pacíficas, acaloradas? Como têm sido essas reuniões? Iniciou muito acalorada, inclusive com o movimento de greve do sindicato junto com os trabalhadores da FUST, mas ela veio desenrolando de uma maneira, até de uma forma que a gente não gostaria, mas finalizou com a categoria decidindo 100% por esse acordo. Saiu a grande maioria satisfeita, a Assembleia aqui foi por unanimidade, alguns trabalhadores não puderam vir, mas a grande maioria decidiu por unanimidade sobre esse acordo, e agora a gente está formalizando esse acordo com as partes, que são muitos envolvidos, para você ter uma ideia, governo do Estado, Prefeitura, Câmara, FUST, os próprios São Camilo, né, que se envolveu na situação para poder resolver. E a Unital, que é o órgão empregador que tem que pagar essa rescisão. Então, transcorreu da melhor forma possível, está finalizado, a Assembleia concordou com esse acordo e agora é ir acompanhando os trâmites desse processo. Uma coisa que gerou muita polêmica no começo também foi questão de carga horária e a dispensa de algumas pessoas por parte do São Camilo. Como é que o sindicato resolveu isso? Sim, houveram algumas dispensas, foi pago as verbas rescisórias de quem foi dispensado, alguns pediram demissão, não aguentaram a pressão. O sindicato, nesse posicionamento da incorporação do regional com a HU, posicionou da seguinte maneira: como não houve condição de dialogar sobre essas questões, a gente encaminhou ao Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho acatou a nossa denúncia. Então, toda essa parte de assédio moral, a parte indenizatória, que provavelmente vai ter uma ação direta de indenização a esses trabalhadores, toda essa parte vai ser tratada com o Ministério Público do Trabalho. Provavelmente na próxima semana já vai ter audiência, já convocando o governo do Estado, São Camilo, a própria Unital, para poder fazer parte dessa discussão junto à Procuradoria do Trabalho. Bom, o sindicato aqui está acompanhando de perto isso, né? Quais são as próximas ações? As próximas ações é acompanhar e defender junto ao Ministério Público do Trabalho, né? O Ministério Público já vai ser a parte mais importante na defesa desses trabalhadores, mas o sindicato prestar alguma informação a mais e acompanhar se está sendo pago realmente está sendo pago aos trabalhadores da FUST, vamos dizer, não é uma equiparação, mas via abono, igualando o salário deles com o da FUST, se na rescisão de fevereiro vão ser pagos todos os direitos mesmo, o sindicato está de olho nessa situação. É garantido ao São Camilo o direito desse tipo de avaliação dos funcionários e optar pela dispensa ou não deles? Olha, quem vai dispensar é a FUST, porque ela não tem condição de manter esses trabalhadores no quadro de funcionários dela, uma vez que o São Camilo não assim o desejarem. Então, o São Camilo, esses próprios trabalhadores estão querendo ser mandados embora. Eles pediram, a nossa greve até foi uma greve singular, que é uma greve para ser demitido. Então, eu nunca vi uma greve para ser demitido, e essa foi a primeira. Nós tivemos que fazer, infelizmente. Então, devido a todo esse imbróglio, a situação está se finalizando dessa maneira. Eles querem ser desligados. Esse período que eles vão ter é para mostrar serviço para o São Camilo, porque quem faz a gestão ali do HU hoje é o São Camilo. Então, uma posterior demissão desses trabalhadores pela FUST, o São Camilo vai poder contratá-los e é lógico que eles vão querer os melhores profissionais. Alguns vão ficar de fora realmente. Bom, várias reuniões houveram, inclusive com o governo do Estado, aqui na DRS 17, né? E qual foi a reação do Estado diante dessa questão inusitada que aconteceu em Taubaté? O Estado ficou muito preocupado. Primeiro porque a gestão é responsabilidade do Estado.
ele tem um convênio, então eles fazem a gestão. Imagine você com um hospital para fazer gestão, com 450 trabalhadores dentro desse hospital, que são a grande maioria, insatisfeito, querendo paralisar. Então, para o Estado foi uma situação completamente complicada. O Estado fez o que pôde nessa negociação. Ele disponibilizou as verbas que o Estado tem, e não são poucas. Eles falaram, para mim, independente de pagar 600 mil por mês ou 6 milhões, o problema é jurídico. O Estado não é o órgão empregador desses funcionários. O empregador é a FUST. Então, o Estado, o que ele pode fazer? Ele pode suplementar e equiparar o salário deles, mas repassando a verba para a FUST e a FUST pagando esses trabalhadores. O problema é que essa proposta foi colocada, só que o conselho da FUST não aprovou. Por quê? Daqui 5 anos, o Estado pode deixar de administrar o HU. E a FUST, como já está com quase 50 milhões de dívidas, eu acho que, se eu não me engano, trabalhista, de INSS, acumuladas, ela não teria condições, depois de 5 anos, se o Estado fala assim, eu não quero ficar mais administrando o HU, para mim não me interessa, muda a gestão ou muda o governador, a FUST ia ficar com esses funcionários ganhando muito mais, num período maior de tempo, e daí mesmo que seria inviável uma rescisão contratual desses funcionários, porque a FUST não teria verba para aguentar pagar o salário e ainda mais equiparado. Então, por isso que o conselho da FUST ele reprovou essa proposta. E durante esse período de negociações e reuniões, a população está sendo atendida normalmente? Os funcionários estão cumprindo seus horários normalmente? Sim, a todo momento a maior preocupação do sindicato, lógico, o sindicato está em defesa do servidor, então é a defesa dos trabalhadores, mas logo em seguida vem a população. A gente se preocupou sim, a greve teve 37 horas de paralisação e foi respeitado os 30%, que é devido. Então, a população foi atendida, não houve danos à população, isso é importante. Bom salientar e parabenizar os funcionários da FUST, que fizeram uma greve ordeira. A gente fez uma passeata, não houve nenhum tipo de ocorrência, não houve quebra-quebra, ninguém andou mascarado, a gente não precisa andar mascarado para protestar, eu acho essa a opinião do sindicato. A gente tem que reivindicar os direitos e dar a nossa cara sim, porque é um direito constitucional, um direito que está previsto nas leis trabalhistas. Então, parabenizar os trabalhadores da FUST que fizeram uma greve ordeira do jeito que tem que ser, uma reivindicação correta e organizada. O seu pensamento como presidente do sindicato, o caminho melhor foi esse? O caminho melhor não era esse. O caminho melhor é, quando da incorporação do HU, que o sindicato fosse chamado às negociações para que não houvesse esse imbróglio. O sindicato está tendo que remediar uma situação que poderia ser já vim correta desde o início, mas o sindicato não foi recebido nem para negociar, nem para iniciar o diálogo com o governo do Estado. Isso o governo do Estado errou muito. Na hora da incorporação, não ouviu o sindicato da categoria. Então, transcorreu dessa maneira, estourou, passou do limite da paciência desses servidores da FUST, daí o sindicato teve que intervir, iniciou essa negociação. Também não fomos recebidos de início, precisamos fazer a greve para posteriormente ser recebidos e iniciar toda essa negociação. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu contornar isso, os funcionários hoje estão satisfeitos e a gente vai acompanhar para que saia mesmo tudo conforme combinado. Bom, e o funcionário que ainda tiver dúvida, o sindicato está mantendo um corpo jurídico, uma assistência para poder explicar da melhor forma, até para que o funcionário tome a decisão mais correta? Sim, a gente tem um corpo jurídico aqui, a gente conversa com uma comissão de servidores lá da FUST, que fica encarregada também de passar as informações para os funcionários, mas também o funcionário que porventura a comissão não esclareceu de maneira correta essa situação, pode procurar o sindicato que a gente está preparado para atender. Bom, então daqui para frente a situação tende a melhorar, né? E você acredita que após esse processo todo haverá necessidade de concurso, novas contratações para a demanda do hospital, que é grande, atende a região toda? Eu acredito que sim. Eles têm muito interesse na parte técnica da FUST. Provavelmente 100% vão ser contratados, que é a grande maioria. Existe um pessoal que é administrativo. Esse é o que a gente está procurando ver se existe interesse do São Camilo, da própria FUST ou até da Unital, para tentar recolocar esses funcionários no mercado de trabalho, às vezes dentro da fundação mesmo, ou da Universidade de Taubaté.
esse tempo vai ser importante justamente para isso, para a gente poder acertar a situação, porventura, dos que não vão ficar no São Camilo. Existe algum acordo para que, no caso de futuras contratações, exista uma porcentagem de contratações obrigatórias de taubatianos, para que não venham pessoas de fora ocupar cargos e taubatianos fiquem desempregados? Então, veja bem, a partir do momento que se encerrar essa participação da FUST no HU, encerra a participação também do nosso sindicato. Nós só estamos lá hoje porque os funcionários da FUST são da Fundação Universitária de Saúde Taubaté, que é ligada à Unital. Então, eles são funcionários públicos municipais. Por isso, a gente tem atuado lá no HU. A partir do momento que cessar esse vínculo trabalhista desses servidores com a FUST, a responsabilidade já não é mais do nosso sindicato, é de um outro sindicato. Daí as exigências vão passar pela parte política, né? Até com envolvimento de vereadores, que daí podem exigir isso para poder beneficiar os taubatianos. Ok. Suas considerações finais, presidente. Eu agradeço a TV Cidade, é uma honra, né? Saber que meu pai participa ainda, né? De várias formas, né? Nos programas que ele fazia. Eu estou devendo uma visita lá, que tem um estúdio dele, que eu preciso conhecer. Nessa correria a gente não consegue, mas eu vou ainda esse mês, que é o mês do meu aniversário, eu vou lá sim para ver esse estúdio, e agradeço a TV Cidade por essa homenagem, que é uma honra estar falando com vocês aqui.